Olá, que bom ter você de volta. Na videoaula de apresentação, vimos que a propriedade intelectual pode ser dividida em 3 grandes ramos, sendo um deles o direito autoral, lembra? Pois bem, esta videoaula inicia o módulo sobre direito autoral. Para começar, o que é o direito autoral? Os direitos autorais dão proteção aos autores, escritores, pintores, compositores musicais, dentre outros, em relação às suas obras. No Brasil, o direito autoral é garantido pela Lei 9.610, de 98, conhecida como Lei do Direito Autoral, que engloba o direito de autor, relacionado a obras literárias e artísticas, base de dados, artigos, filmes, programas de televisão, composições musicais, coreografias, arquitetura, anúncios publicitários, mapas, etc. Os direitos conexos e até os programas de computador. A respeito desses dois, deixaremos para falar nas próximas videoaulas, ok? Voltando ao direito de autor, é importante destacarmos que nem tudo pode ser protegido. Por exemplo, não são objeto de proteção por direitos autorais as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação e suas instruções, os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais, as informações de uso comum, tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas, dentre outros. Agora pense comigo, quantas vezes você viu em filmes, novelas e romances um enredo em que filhos de famílias rivais se apaixonam e toda a história se desenrola nesse conflito? Certamente a obra mais conhecida com esse enredo é Romeu e Julieta, de Shakespeare, que foi escrita no final do século XVI e por isso já é de domínio público. Entretanto, mesmo que seus direitos ainda estivessem válidos, não quer dizer que outras histórias similares seriam necessariamente acusadas de plágio, pois não é possível proteger as ideias, mas nesse caso apenas o texto específico que expressa de forma concreta aquela ideia. Inclusive o próprio Shakespeare já foi acusado de plágio pela obra Romeu e Julieta. Bom, o direito de autor compreende 2 tipos de direitos. Os direitos patrimoniais, que permitem ao titular obter retorno financeiro do uso e exploração da obra, e os direitos morais, que destacam o vínculo do autor com a sua obra. É importante destacar que a proteção aos direitos autorais é obtida automaticamente, sem necessidade de registro ou formalidade. Uma obra está protegida a partir do momento em que é criada. Entretanto, para facilitar a solução de eventuais disputas de titularidade ou autoria, muitos países têm seus sistemas nacionais de registro. Onde registrar as obras? No Brasil, pode-se recorrer à Biblioteca Nacional para registro de livros, textos e partituras, à Ancine para filmes, à Escola de Belas Artes para obras artísticas, ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo para projetos arquitetônicos e ao INPI para programas de computador. Mas o que acontece com quem desrespeita os direitos de autor? Qual o estudante universitário que nunca passou por uma crise por ameaça de plágio? Sim, o plágio é uma violação ao direito autoral e pode ser crime. Mas calma, no Brasil há a Lei 10.695 de 2003, que trata das violações dos direitos de autor e prevê detenção de até 4 anos e multa, mas somente em casos de violação com fins comerciais. Bem interessante, né? São conteúdos bem relacionados ao nosso dia a dia, mas que muitos de nós têm pouco conhecimento. Quer ver um caso interessante? Em 2013, o filme As Aventuras de Pi foi o mais premiado no Oscar com 4 estatuetas. E antes disso, em 2002, o autor do livro que inspirou o filme, o canadense Ian Martel, recebeu um importante prêmio mundial por sua obra Life of Pi. Com a repercussão do prêmio, o jornal britânico The Guardian afirmou que a obra era um plágio de Max e os Felinos, do escritor brasileiro Moacir Scliar. Isso gerou grande polêmica na época.
Vou deixar nos materiais complementares o vídeo de uma entrevista do Moacir Scliar comentando sobre o assunto. Que tal assistir a entrevista e tirar as suas próprias conclusões? Na sua opinião, Martel plagiou Scliar? Bons estudos e até a próxima aula.